Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, esse é o canal Meditações Bíblicas Itílio Pontes. Hoje iremos meditar mais uma vez na palavra do Senhor. Eu peço, antes de mais nada, que você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que se você não assistiu os vídeos ainda, assista. Lá na aba vídeos você vai encontrar os vídeos anteriores, você pode assistir e abençoar outras pessoas também compartilhando, porque assim você vai estar contribuindo com o reino de Deus, já que é a palavra do Senhor que está sendo exposta, que está sendo lida também, não é? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a pregação da palavra de Deus. Então contribua para o reino de Deus dessa forma, amém? E nos ajude também em oração, porque carecemos de oração. E antes de mais nada, pegue um exemplar da Bíblia se você tiver em casa, e caso não tenha, você pode também baixar a versão pelo celular mesmo, pelo seu smartphone, e nos acompanhar, porque é muito válido o acompanhamento da palavra que está sendo lida e exposta por você também em casa. Amém? Vamos orar, né? Apresentando essa exposição, que o Espírito Santo de Deus possa me dar um direcionamento, me dar a sabedoria, o direcionamento necessário e a aplicação também. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, a exposição desta palavra, Senhor, que seja aplicada da forma devida aos corações, que não saia nada de mim, que eu não me desvie da Tua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. Que somente a Tua palavra ela seja exposta e aplicada. Em nome de Jesus, Pai. Alcança os corações, que vidas possam se render ao Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui, meus queridos, na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. A epístola de João está lá no final da Bíblia, não é? Antes de Apocalipse, só para você se situar, antes do Apocalipse e depois de Tiago. Então, ou melhor, depois de Pedro, né? Depois de Pedro, das epístolas de Pedro. Primeira de João, capítulo 1, versículo 5 ao 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o versículo 10 nos diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Meus queridos, essa epístola de João é um livro muito interessante para ser lido, né? Todo nela, como ela é curtinha, dá para você ler todas as epístolas de João. Mas esse capítulo específico, essa porção que foi compartilhada, fala dessa questão de Deus ser luz, não é? A própria Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas diz também que Ele é a luz dos homens, nos evangelhos. E no versículo 5, ele inicia dizendo que a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, isso é os apóstolos anunciando, né? João aqui fala com certeza, quando ele diz e vos anunciamos, ele fala coletivamente, ele e os demais que estavam anunciando com ele, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é importante
ser salientado, porque muitas vezes, não é, tanto naquela época como hoje, vemos tantas coisas que acontecem de coisas ruins, né? Coisas negativas que acontecem no mundo, e muitas pessoas querem atribuir a Deus, querem atribuir responsabilidade a Deus. No entanto, a soberania de Deus, Deus é soberano, Ele está no controle de tudo. Mas o controle de Deus significa tanto decretar algo, porque Ele pode interferir na história, como interferiu diversas vezes, com chamados específicos para seus servos, né? Quando Ele separou Davi, quando separou Daniel e outros, José, e por aí vai. Temos N exemplos na Bíblia. Mas muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam. E o apóstolo João, ele deixa bem claro: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? E o verso 6 diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque é uma coisa que nós observamos também em nossa atualidade. Eu creio em Deus, eu sou de Deus. Mas se a pessoa, aqui é uma condicional, né? Se observarmos aqui, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, ou seja, você diz que é de Deus, mas anda em trevas, pratica a iniquidade, pratica o pecado, pratica o que não agrada a Deus, a Bíblia já dá a conclusão aqui, ó. Mentimos e não praticamos a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo, reto, justo e da verdade. Não há nele treva nenhuma, como foi dito no verso 5. Então, é necessário estar na verdade para você dizer que é de Deus. No versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, porque Ele é luz, Deus é luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui já é algo mais profundo, porque fala da purificação. Para que nós sejamos purificados, é necessário o sangue de Jesus. Só Ele que pode nos purificar de todo o pecado. Então, quando muitas pessoas dizem que aquele seu pecado não tem perdão, que aquela sua vida que você leva não tem perdão, é engano. Você vai pagar pelos seus pecados aqui na terra, na justiça da terra. Mas o sangue de Jesus Cristo o purifica, pode o purificar de todo o pecado. Porque também é necessário o quê? Arrependimento, como eu já expus em outros vídeos. Mas nunca é demais para falar. A graça do Senhor, ela nos alcança e é necessário o arrependimento para que sejamos purificados de todo o pecado. Mas o arrependimento pelo sangue de Jesus Cristo, porque só Ele que nos purifica de todo o pecado. E aí teremos comunhão uns com os outros, porque vamos estar andando na luz, que é Jesus. O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por quê? Porque, meu irmão, apesar de tudo, nossa carne, ela é de natureza pecaminosa, de natureza pecadora, porque todos nós descendemos de Adão. Em Efésios, a palavra do Senhor nos diz que a carne, ela briga, ela milita, há uma luta travada entre a carne e o espírito. Mesmo você estando em Cristo, o seu espírito, ele goza da santificação, goza da salvação em Cristo, mas a sua carne, ela milita, porque a sua carne, eu não sei se você já percebeu, quando você quer buscar as coisas de Deus, existe uma grande dificuldade, várias coisas se levantam, porque é a carne, meu irmão, a carne aflorando, a carne quer descansar, a carne quer fazer coisas que não é de Deus, e existe também o campo, que eu não vou entrar aqui, não é objetivo da mensagem aqui no momento, o campo espiritual também, porque do mesmo jeito que existe o campo espiritual de Deus, existe o campo espiritual maligno também.
No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus queridos, Deus é fiel para nos perdoar. Mas é necessário o quê? Confessar os pecados, como eu disse anteriormente. Confesse seu pecado a Jesus, peça perdão a Ele e creia nele, que você terá a sua salvação. Você vai ter comunhão com Deus e vai viver uma vida na luz. E o verso 10, para finalizar: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, são coisas que estão extremamente interligadas, que é a questão de andar na luz. Ou seja, para andar na luz, devemos estar em Cristo. Se dissermos que andamos na luz, mas não temos uma vida de verdade, não estamos na luz. Então, que você possa se arrepender dos seus pecados, caso não tenha feito isso ainda, e ter uma vida de comunhão com Jesus, porque somente o sangue de Jesus Cristo, como disse a palavra na passagem, nos purifica de todo o pecado. Quando eu digo de todo o pecado, a palavra de Deus aqui está nos dizendo de todo o pecado mesmo. Não importa, não existe grau de pecado, não existe tamanho de pecado. O que existe é o pecador que pratica pecados, mas que há um sangue que pode nos purificar, um sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus. Ele pode nos purificar de todo o pecado. Arrependa-se dos seus pecados e terás uma vida em comunhão com Deus à medida que você for buscando. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amém? Compartilhe este vídeo para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que neste tempo torna-se cada vez mais necessário o alimento espiritual pela palavra de Deus. E as pessoas precisam saber que Jesus está às portas e Ele vem. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço em nome de Jesus.